Já. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de parabenizarmos por estar participando cada vez mais das nossas aulas. Essa é a nossa quarta aula da terceira série do ensino médio. Meu nome é Tatiane, eu sou professora de expansão em geografia. E o assunto tratado hoje serão os desafios da hidrografia brasileira. Então vamos lá, esse assunto ele já foi trabalhado, né? E ele vai ser retrabalhado por várias vezes, porque é um conteúdo de total importância, citado em todas as provas de vestibulares que nós vamos fazer. E a mais citada aqui será o Enem, né? Que para vocês no terceiro ano ele é fundamental. É uma prova fundamental. Então vamos lá, foco no conteúdo. Vamos pegar um lápis, vamos pegar um caderno, vamos escrever. Qualquer dúvida, nós enviamos para o professor está aqui para isso. Essa é a minha função, tirar as dúvidas de vocês. Eu vou tentar fazer uma aula mais simples possível para que vocês possam entender. Mas tendo qualquer dúvida, vamos lá, é só mandar mensagem. Os slides vão ficar disponíveis para vocês, como eu sempre deixo, né? E a nossa aula vai ser o mais objetivo possível, porque eu percebo que vocês não gostam de vídeos longos. Então, vamos lá. Hidrografia do Brasil, né? Nós já falamos de hidrografia de um mundo geral. Então, vamos falar sobre o nosso país, né? Esse quesito Brasil merece destaque, sem dúvida. Afinal de contas, a superfície brasileira tem aproximadamente 13% da água doce total do mundo. E um aspecto muito importante, toda essa água disponível, ela está em estado líquido. O Brasil não tem geleiras. O Brasil não tem rios que congelam ou lagos que congelam. Então, realmente, é um papel de muito destaque no quesito água. Como vocês veem, né? A distribuição de água doce no território brasileiro ocorre de forma muito irregular. A água é um recurso natural. Ela não obedece padrões de distribuições. A região norte é a região campeã. 68,100% da água doce está lá. E uma densidade demográfica de só 4,2%. E por 4,2 habitantes de habitantes. E a região Nordeste, 3,3%, né? Então, eles ficam com uma distribuição bem pequena de água. O Centro-Oeste, 15% da água doce, né, do Brasil. E uma da cidade demográfica que atende 8% de habitante por quilômetro quadrado. O Sudeste, 6% da água doce total do Brasil, é uma densidade demográfica imensa. E a região sul concentra 6,5% da água doce, para uma densidade demográfica de 48,58% de habitantes por quilômetro quadrado. Através desses dados, são muito importantes. É possível perceber que realmente há uma distribuição irregular da água no Brasil em relação às obras. Há muita água em determinados lugares e pequena população. Em outros lugares, onde a população é mais numerosa, a oferta de água doce pode não ser tão grande assim. Esse é um padrão que se estabelece no mundo todo. No Brasil, então, não é diferente. Bom, considerando os aspectos geográficos do Brasil, nós podemos caracterizar a hidrografia. Aqui predominam os rios. Nós temos só duas formações lacustres, ou seja, nós temos duas lagoas naturais, lago natural. Apenas a Lagoa dos Patos e a Lagoas Mirins, ambas no Rio Grande do Sul. Em todo o resto do território, a água superficial corre da forma de rios. Outra coisa, vai anotando, tá? Os rios são predominantemente
perenes, ou seja, são rios que não secam ao longo do ano. Agora existe uma região de exceção, que é o sertão nordestino. Lá, a maior parte dos rios são chamados de intermitentes, ou seja, eles desaparecem, eles secam durante o período mais seco. O único rio que corre do sertão nordestino e que é perene, ou seja, não seca, é o Rio São Francisco. Outra característica clássica da hidrografia brasileira é o fato que a maior parte dos rios são planálticos, que são muito volumosos, ou seja, são rios ótimos para produzir energia elétrica. Não é à toa que a base da nossa matriz elétrica é a hidroeletricidade. Outra característica da hidrografia brasileira chama drenagem edessorrênicas. Já ouviu falar disso? Primeiro vamos entender que drenagem é a direção que o rio toma, para onde ele corre. Existem 3 tipos de drenagem. A drenagem edessorrênica, que predomina no Brasil. Nesse caso, os rios correm de forma direta ou indireta para o oceano. Todos os rios brasileiros, de alguma maneira, correm, portanto, para o Oceano Atlântico. Mas existem também 2 tipos de drenagem, não no Brasil, em outros lugares do mundo, chamada drenagem endométrica, que ocorre quando os rios correm para dentro do continente, e a drenagem arreica. Essa é muito mais difícil de acontecer, mas existe. É o rio, ao longo do seu curso, ele tende a desaparecer. Normalmente acontece em rio que corre para região desérticas. No Brasil, portanto, anote, os rios correm para o oceano. E uma última característica marcante da hidrografia brasileira é que a maior parte dos rios apresenta foz em escoário, ou seja, o rio deságua de forma direta no oceano. Foz é o local onde o rio deságua. Então, por exemplo, o rio pode desaguar em outro rio quando ele é um afluente e ele, de modo geral, tem as principais deságuas no oceano. A foz em estuário, portanto, é a mais comum do Brasil. Existem outros 2 tipos de foz, que é bom a gente dar aqui uma relembrada. A foz delta ou foz em delta, que é a foz onde o rio, ao desaguar, ele se ramifica, ele abre-se em canais. Talvez a foz mais conhecida em delta do mundo seja realmente a do Rio Nilo. No Brasil também existe rios com foz em delta, e existe rio devido ao porte ser muito grande, rios muito volumosos, que podem formar os 2 tipos de foz ao mesmo tempo, que é o caso do Rio Amazonas, que tem foz mistas. Então, o Rio Amazonas, ao desaguar no oceano, devido ao seu tamanho, ele forma um delta e também um estuário. No Brasil, portanto, predominam as fozes em estuário. Quando a gente considera o estudo da hidrografia, existe um conceito que é clássico, né? O conceito de bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica é um conjunto formado por um rio principal, os seus afluentes e subafluentes. Ele é normalmente onde uma bacia abre. Toda a bacia hidrográfica atua onde ela existe, a gente chama de região hidrográfica. Como o território brasileiro é muito grande e são muitos rios, um reservatório muito rico em água, aqui existem 12 bacias hidrográficas. 6 que nós vamos chamar de principais e 6 bacias chamadas de secundárias. Bom, das bacias principais, que são as mais importantes e merecem uma atenção, nós temos alguns destaques. A bacia amazônica, você deve saber que é a maior bacia hidrográfica, não só do Brasil, mas do mundo.
Nela predominam os rios mais planos. Os rios da bacia amazônica. São bastante navegáveis. Não é à toa que a região da Amazônia é a região brasileira onde a navegação fluvial mais ocorre, tanto para mercadoria também como para pessoas. Outro destaque da hidrografia, sem dúvida, é a Bacia do São Francisco. Essa é uma bacia especial, porque desde o processo de colonização brasileira, o Rio São Francisco serve de ligação para as regiões do Nordeste e Sudeste. E por isso, inclusive, recebe o nome de Rio da Unidade Nacional. O São Francisco é um dos poucos rios perenes da região Nordeste e tem uma importância incrível na vida dos milhões de sertanejos daquela região. Hoje, é importante lembrar que esse rio ele passa por um projeto, na verdade, obras de transposição das suas águas. A ideia é canalizar e levar a água do Rio São Francisco para abastecer rios intermitentes em diversas regiões do sertão. Bacia do Tocantins-Araguaia, uma outra das bacias principais, é formada basicamente por rio planástico, né? E passam da região centro-oeste até a região norte. São rios aproveitados para a produção de energia elétrica. Existem projetos de transformar esses rios, no caso Araguaia, em hidrovias, mas ainda nada definido pelo Congresso. E aí, quando a gente pensa nas bacias hidrográficas brasileiras, é importante percebermos que a Bacia do Paraná, a Bacia do Uruguai e a Bacia do Paraná, juntas, ela forma uma única grande bacia hidrográfica, que é chamada Bacia Platina. Historicamente, tem uma importância muito grande no processo de colonização do Brasil, em função da geopolítica do Brasil com os países da América do Sul também. De um modo geral, a Bacia Platina, esse conjunto é formado pelas 3 bacias hidrográficas, representa a bacia mais utilizada em todos os aspectos. É a que mais produz energia elétrica, é a mais utilizada para o transporte de carga, também é a que abastece o maior número de pessoas no Brasil e basicamente constituída por rios planálticos, que é uma característica do nosso território. É importante sempre pensar que os rios brasileiros estão cada vez mais sendo utilizados, não só para o abastecimento urbano, que chega na minha casa, na sua, mas também para o desenvolvimento das mais diversas atividades econômicas. Cada vez mais a produção de energia elétrica, cada mais a irrigação de lagoas, cada vez mais a utilização para pecuária. Enfim, é preciso pensar no uso sustentável desses recursos. Apesar de contas, ninguém vive sem água. E é possível pensar nas regiões futuras, porque elas também têm direito à utilização das águas e das plataformas que nós utilizamos. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E é muito importante nós fazermos o reuso da água e a reutilização da água, porque toda água reutilizada é uma forma econômica de se manter a água no seu local preposto, né? Nós guardamos a água que lavamos roupa para lavar o quintal, para dar descarga no banheiro, tá bom? Então, nós terminamos aqui a nossa aula. Até a próxima. Aguardo as dúvidas. Que Deus fique com vocês. Uma boa tarde a todos. Beijo! Se inscreve no canal.